Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos analisar o texto O Sapo e o Rato. Nós vamos ler o texto juntos e conforme eu for encontrando os probleminhas aqui, nós já vamos fazendo as devidas correções, ok? Primeiramente, para eu ter uma melhor visualização, eu vou selecionar o texto todo e justificá-lo, ok? Bom, vamos lá. O sapo e o rato. À beira do riacho estavam lado a lado o sapo e o rato. Olhavam para a água que corria tranquilamente. Sempre, sempre, sem nunca para nenhuma única vez. Ficavam admirando-os em silêncio. Então, nós já vemos aqui um problema aqui nesses dois períodos aqui, tá? Eu vou sinalizar aqui de vermelho porque eles estão com problema. Então, primeiramente, sempre, sempre, sem nunca para nenhuma única vez. Então, nós temos problema aqui, nesses dois termos, ok? Então, provavelmente aqui é o verbo parar, e aqui nenhuma, nós sabemos que não se escreve dessa maneira. Então, vamos ver se deu mais sentido. À beira do riacho estavam lado a lado o sapo e o rato. Olhavam para a água que corria tranquilamente. Sempre, sempre, sem nunca parar nenhuma única vez. Eu acho que está exagerada a utilização desses advérbios aqui, ó, tá? Então, eu vou sublinhá-los eles. Também nós temos aí a repetição do advérbio sempre e depois outro advérbio, que é o nunca. Então, eu acho que está um pouco exagerado, nós poderíamos fazer a escolha por apenas um deles, tá? Então, olhavam para a água que corria tranquilamente, sem parar de admirar nenhuma vez. Então, acho que ficaria melhor assim, sem parar de... O que eles estavam olhando? A água, sem parar de admirá-la uma única vez, tá? Então, eu vou marcar aqui de azul a mudança que nós fizemos esse trecho aqui totalmente, né, do trecho completo sublinhado. Agora aqui, ficaram admirando-os em silêncio. Então, deixa eu desmarcar aqui, porque o problema aqui é só o admirando-os. Então, eu acredito que o aluno que deve ter, a intenção dele é dizer ficavam admirando em silêncio. Então, ficou melhor o trecho, vamos ver. À beira do riacho estavam lado a lado o sapo e o rato. Olhavam para a água que corria tranquilamente, sem parar de admirá-la uma única vez. Sempre, ficavam admirando em silêncio. Tem que melhorar ainda, não tá bom. Olhavam para a água que corria tranquilamente, sem parar de admirá-la uma única vez. Ficavam admirando em silêncio. Não sei, acho que pode melhorar. A gente não pode se esquecer que o texto é um trabalho, tá? É um trabalho constante. Então, eu vou deixar isso aqui de vermelho, porque eu preciso voltar isso aqui para cá depois no final, ok? Vou sublinhar também, para depois eu lembrar que eu tenho que voltar aqui. Eu vou retirar esse trecho aqui que já está corrigido, pronto. Bom, aqui, a questão do travessão, tá? Eu tenho que dar um espaço. Eu não posso colocar um símbolo, seja hífen, ponto, vírgula, e logo depois dele não dá espaço. Por que será que vivemos? Perguntou o sapo de repente. Então, aqui mais uma vez, não tem necessidade de eu colocar esse hífen. Eu venho aqui e separo o porquê, né? Porque para a pergunta é separado. Vou fazer uma observação sobre essa palavra sapo aqui, vou colocá-la no negrito para a gente lembrar o seguinte. Sapo, nessa história, é um personagem, portanto, o nome do personagem é um nome próprio. Então, sapo, aqui nesse contexto, é um substantivo próprio. Como o personagem não tem um nome, João, Cacau, enfim, o nome dele é sapo, ok? Então, tem que ficar com letra
maiúscula. Aqui também eu coloco letra maiúscula por causa da pontuação. Por que será que vivemos? Perguntou o sapo de repente. Pois é, respondeu o rato. Olha isso aqui, ó. Aqui nós temos um ponto final, né? Esse trecho aqui, ó, quem é que fala? Respondeu o rato. É o narrador ou é o rato? É o rato, né? É o personagem. E aqui, desculpa, é o narrador. Respondeu o rato, é o narrador. E aqui, se a gente soubesse, volta a ser o personagem, tá? Então eu vou voltar aqui, vou dar o espaço. Pois é. E vou tirar essa voz do narrador aqui no meio da voz dos personagens e colocar aqui de uma maneira diferente. Pois é, se a gente soubesse, disse o rato. Vamos colocar um hífen aqui para a gente separar a voz do narrador com a voz da personagem. Pronto. Bom, volto lá. Mesma coisa, dou espaço. Por que será que não sabemos? Aí eu dou espaço, ó, coloco com letra maiúscula. Veja que aqui tá marcado, ó, tá vendo? Aqui tá marcado porque tem espaço demais, então a gente tira. Por que será que não sabemos? Perguntou o sapo. E aqui, pelo jeito, o personagem repete a fala lá em cima, ó, tá vendo? Pois é, disse o rato, se a gente soubesse. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa frase aqui, vou colar ela aqui embaixo, porque dá na mesma. Só que aqui eu não vou repetir o verbo disse. Vou escrever o verbo repetir, tá? Porque é a mesma frase, ó. Pois é, se a gente soubesse. Pois é, se a gente soubesse. Fez-se silêncio por um momento. Esse fez-se silêncio, ó, vou ler de novo. Fez-se silêncio, fez-se silêncio. Sonoramente não fica legal, tá? Então, no lugar de fez-se, eu vou escrever houve, aconteceu, no sentido de acontecer. Houve silêncio por um momento. O sapo e o rato olhavam para a água que ainda corria, como sempre, bem tranquilamente. Olhavam muitas vezes para ela, cheios de admiração. A boca do sapo, às vezes, se abria sozinha, de tão maravilhado que ele ficava. Aqui nós temos um problema, né? Que aqui vocês podem perceber que é um acento agudo que está escrito, e nesse caso aqui é a crase, porque às vezes é uma expressão adverbial feminina, né? Então a gente tem que colocar acento crase, que ele é invertido. A boca do sapo, às vezes, se abria sozinha de tão maravilhado que ele ficava. Até o momento que queria dizer alguma coisa e percebia que não conseguia, pois sua boca já estava aberta. Até o momento que queria dizer alguma coisa e percebia que não conseguia, pois sua boca já estava aberta. Essa frase aqui está meio fora de contexto. Então eu não vou pensar nela agora para eu adiantar o meu trabalho, tá? Vou deixar ela aqui grifada em vermelho para eu saber que eu tenho que voltar depois. Então, nós não sabemos nada? Perguntou o sapo. Vocês perceberam que eu fiz uma pausa aqui, né? Então eu posso falar reticências. Então, quer dizer que nós não sabemos nada? Mais uma vez, dois passos, coloque em letra maiúscula, perguntou o sapo. Aqui eu vou mudar, vou colocar um ponto de exclamação, ok? Então, quer dizer que nós não sabemos nada? Vou dar o espaço. Claro que sabemos. Mais uma vez aqui, ó, respondeu o rato. Tá vendo? Mais uma vez, o que eu tenho aqui? A voz do narrador no meio da voz da mesma personagem. Isso aí confunde, isso aí não fica legal para o leitor, tá? Então eu vou deixar aqui em vermelho, que depois eu vou ver onde eu coloco. Claro que sabemos. Sabemos até muitas coisas. Amamos que a água do riacho sempre corre para a mesma direção e que o sol todo dia se põe e depois nasce de novo. Bom, que nós vimos que tem um amos aqui, está totalmente fora de questão, né? Nós não sabemos por quê.
mas vamos deixar ele aí por enquanto, para depois a gente ver o que faz. Sabemos até muitas coisas, amos que a água do riacho sempre corre para a mesma direção, que o sol todo dia se põe e depois nasce de novo. Então tá. Claro que sabemos, respondeu o rato. Sabemos até muitas coisas. Claro que sabemos. Tá vendo como que não é fácil a gente fazer a correção de um texto? Ó, a gente tem que pensar como nós vamos fazer. Porque aqui eu já disse o verbo sabemos, aqui está repetindo. O que eu posso fazer então? Claro que sabemos. Sabemos até muitas coisas. E aqui, pelo que eu estou percebendo, seria outra repetição do verbo sabemos. Acompanhem comigo. Claro que sabemos. Sabemos até muitas coisas. Sabemos que a água do riacho sempre corre para a mesma direção e que o sol todo dia se põe e depois nasce de novo. Vocês perceberam que há sentido, eu dou sentido se eu colocar aqui um ponto final e aqui eu repito o verbo saber na primeira pessoa do plural. Ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar o sabemos de vermelho. Vou marcar este outro sabemos. Todas as ocorrências do sabemos eu vou marcar de vermelho. Lembrando, vou sublinhar também, né? Por que eu vou marcar? Porque eu vou voltar aqui para pensar melhor depois. E essa voz do narrador aqui no meio também não está me agradando, então eu vou voltar. Bom, então quem disse isso foi o rato, né? Quem respondeu isso foi o rato. Então, eu dou um espaço. Sim, disse o sapo. Ponto. E aí, de novo, o tracinho. E isso é muito mesmo. Vou marcar aqui mais uma vez a voz do narrador, que eu não gosto dessa voz do narrador aqui. Não é problema, não está errado, mas eu acho que pode ficar melhor, tá? E aí o rato, sim, ponto, final, olha, eu tenho que colocar ponto. É uma afirmação que eu estou fazendo. Depois eu estou introduzindo a voz do narrador. E aí, ó, eu tenho que separar isso. Disse o rato, também. Mas de onde vem a água? Olha isso aqui. Aqui nós estamos vendo a crase. Isso aqui está errado. É um artigo, sem acento, sem crase, sem acento agudo, sem nada. Espaço. E aí, indagou o sapo, ponto final. Ficaram em silêncio. O rato não sabia. Sabia somente que tinha água todos os dias, de novo. E quase todos os dias na mesma quantidade. Mas de onde vinha essa água, isso ele não sabia. E também não sabia para onde ela corria. Pois é. De novo, opa. Disse então o rato. De novo, olha a repetição e a introdução da voz do narrador aqui no meio. Pois é. Tá vendo? Ó? É muita interrupção da fala da personagem. Ó, de novo, eu vou marcar aqui, ó. Disse então o rato. O que tá de vermelho é a fala do narrador. Ele sempre falava assim, porque não sabia muito, nem ao menos sabia de onde ele próprio vinha. Tá vendo, ó? Então, ora eu tenho, observem aqui, a voz do narrador no meio da fala da personagem, tá? Então, eu estou marcando aqui de verde a fala da personagem e de vermelho, como vocês já viram, a voz do narrador. Então, ora eu tenho a voz do narrador aqui e no meio, como se fosse uma fala intrometida, né, no meio da fala da personagem. Ora, eu tenho a fala da personagem curtíssima, inclusive repetitiva, no meio da fala do narrador. Então, isso aí é um problema.
Isso é um problema em que sentido? Isso trava a leitura, a interpretação do texto, a compreensão do texto, tá? É errado? Não, mas existem estilos bem melhores. E é justamente esse o exercício de vocês, tá? Todos esses termos que estão aí, ó, em vermelho, vocês deverão modificar, corrigir, ok? A tarefa de vocês é essa por enquanto. Então vamos terminar aqui. Pois é, disse então o rato. Sim. Pois é, sim. Ó, de novo aqui eu tenho ó, a fala, tá vendo? O narrador disse o sapo. E aí a fala do narrador é interrompida e aí volta para a fala da personagem. Sabemos muito, mas quanto sabemos, né? Não quantos. Quantos o quê? Aqui é quanto sabemos. Tem que tirar esse S. Quase tudo ou apenas a metade? Ou será que nem a metade sabemos? Esses verdinhos aqui nós vamos ignorar, porque a sugestão de correção, ó, tá vendo? Não nos interessa, não é essa que nós queremos. O sapo queria muito saber, mas o rato também não tinha resposta. Ele não sabia o quanto sabia. Muito, disse o rato. Ponto. Espaço, letra maiúscula. Sabemos muito. Sim. Mais uma vez, ó, disse o sapo. Tá vendo? Mais uma vez eu tenho a fala aqui, ó, cortada. Sabemos que sabemos muito. Sabemos que a água corre sempre para a mesma direção. Aqui, fala do narrador de novo. E apontou para longe com a pata direita. Olha lá. Outra. Agora volta para a fala da personagem. E sabemos que o sol se põe e nasce novamente. Todo dia sem pular um sol do dia. Sim, concordou o rato. Ponto. Volta para a fala. Mais que isso não precisamos saber. E se calar. Aqui, de novo, ó. Esse precisou, ele está sendo sugerido para corrigir por causa do isso, tá? Mas aqui o precisamos está concordando com o nós, ó. Se eu colocar o nós, ó lá, tá vendo? Aí se corrige. E se calaram. Porque não sabiam mais nada. E se calaram porque não sabiam mais nada. O sapo e o rato, até que o sol se pôs completamente. Então o sapo pulou, desapareceu na água e o rato realmente sabia para onde. Bom, nós percebemos aqui que o texto, né, não foi acabado, ele está inacabado. Então aqui nós temos um problema, tá? Ó, porque não sabiam mais nada o sapo e o rato. Então não tem esse ponto final aqui. Eu tenho que colocar letra minúscula, porque é um artigo e não tem interrupção. Porque não sabiam mais nada o sapo e o rato. Até, eu tenho que colocar o acento, até que o sol se pôs completamente. Então, o sapo pulou e desapareceu na água. E o rato nem ao menos sabia para onde, vou colocar aqui, ir. E pronto, final da história. Eu vou voltar na página anterior e vou marcar agora de verde. Aqui, ó, como eu fiz aqui, como eu comecei a fazer a partir daqui de cima, tá? Para vocês corrigirem essa interrupção do hora do narrador, hora da personagem. Então, de verde é a fala da personagem, tá vendo? Qual que é o objetivo agora? Qual que é o exercício aqui? Corrigir, mudar de lugar ou a fala do narrador, na maioria dos casos aqui é a fala do narrador, né? Na maioria dos casos aqui a gente vê que quem está se intrometendo aqui no meio é o narrador e não a personagem. Ele está entrando na fala da personagem, tá? Então, só para vocês saberem, o que está de verde é a fala da personagem e o que está de vermelho é a fala do narrador. Verde. Ó, aqui, por exemplo, nós temos duas
interrupções, intromissões da fala do narrador, tá? Então, o exercício agora é este. Aqui mais uma vez. Mais uma vez. Vocês vão perceber que ao mudar a fala do narrador, tirar ela daí, do meio da fala da personagem, o texto fica um pouco mais fácil de se entender, tá bom? Bom, o que eu sugiro agora? Que vocês, como vocês têm o texto aí em mãos, vocês vão pegar agora a cópia impressa e vão fazer a correção desses termos todos que estão em vermelho, tá? Então, bom exercício para todos vocês. E na próxima aula a gente vê como é que ficou a versão corrigida, ok? Então, na próxima videoaula eu posto a minha correção e vocês vão conferir com a de vocês. Lembrando, não há uma forma específica, única de correção. O objetivo aqui é tornar a leitura mais rápida, mais dinâmica, ok? Então, se vocês conseguirem fazer isso, mesmo que seja diferente da versão que eu vou postar corrigida, ótimo. Então, um grande abraço a todos. Tchau, tchau.